Fala galera, uma boa tarde pra você. Está começando ao vivaço o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Estamos chegando nesta segunda-feira, tá acabando o ano, hein? Vamos até às 3 da tarde, repetindo ao vivaço. Agora são 3h34 no meu Faustão aqui. Vamos até às 3, 2h34, verdade, 2h34. Obrigado, Beth, eu tô à frente do seu tempo. Ao vivo e à frente do tempo. Exatamente. Quieto, Bruno. A gente vai com as informações do esporte aqui da nossa cidade com o nosso Hora do Esporte. Aqui comigo ele já apareceu, deu o ar da graça, o jornalista, repórter esportivo, o amigão da galera, nosso querido Bruno Castilho. Tudo bem, Bruno? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você aí de casa. Como sempre, é um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte, o último do ano, encerrando mais um ano aqui no Hora do Esporte na TV Câmara de São José dos Campos. Pois é, o último do ano, que beleza, hein? Aqui com a gente também pro último do ano, o nosso querido intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, o papai do Lorenzo, que é o nosso mascotinho, só crescendo o nosso mascotinho. Luizão, seja sempre muito bem-vindo, aquele nosso soquinho maroto de toda segunda, quarta e sexta, o Luizão que sempre leva a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso Hora, tá certo? E olha só, a gente começa o programa de hoje revivendo o ano de 2024 para algumas das principais equipes esportivas da nossa cidade. As temporadas para os times profissionais foram intensas, cheias de bons e maus momentos, de vitórias, de derrotas, de alegrias e também de frustrações. E a gente vai falar hoje exclusivamente do São José Basquetebol, começando pelo término da disputa do NBB 16, temporada 23-24, e o nosso repórter Paulo Ricardo vai trazer os detalhes pra gente. Diz aí, Paulito, solta piteco! A retrospectiva de hoje vai contar a trajetória do São José Basquetebol, que vinha para o terceiro ano consecutivo, tendo o técnico argentino Sebastián Figueiredo como seu comandante. É válido lembrar que a temporada havia começado no ano passado, e o São José vinha de altos e baixos, sendo que teve uma sequência vitoriosa de 7 jogos seguidos, inclusive contra o poderoso Flamengo, que fez o time joseense figurar entre os 5 primeiros na tabela de classificação. Mas nos últimos 4 jogos de 2023, o São José sofreu 4 derrotas seguidas, caindo para a 10ª posição. 2024 iniciou logo no dia 5 de janeiro. O São José foi até a capital encarar o Corinthians, e o ano começou com a mão direita, vencendo o Timão das Quadras pelo placar de 89-77. Graças a Deus, tinha o apoio do grupo, da equipe, apoio da torcida, então a bola entrou e estou muito feliz porque fizemos uma boa partida. Vitória importante, que impediu o Alvinegro de ultrapassar o São José. Por ironia do destino, as duas equipes voltaram a se enfrentar 4 dias depois, na abertura do retorno do NBB 16. Só que desta vez no caldeirão do seu Linneu. Nova vitória do São José, mas desta vez com muita emoção e decidida na última bola, 71-70 para o São José. O retorno vai ser desse jeito, porque todo mundo briga pela uma posição, já está pensando nos playoffs, então todos os jogos vão ser fechados, difíceis, mas a gente continua trabalhando. Os altos e baixos do time joseense voltaram à tona. Nas 3 partidas seguintes, 3 derrotas seguidas para Pinheiros em casa, Fortaleza e Unifacisa da Paraíba fora. Na sequência, foram 3 vitórias contra o modesto Pato, em Pato Branco, União Corinthians do Rio Grande do Sul em casa e com contagem centenária, 111-86 contra o Caxias, também do Rio Grande. Aí veio o mini campeonato carioca para o São José, tendo pela frente Botafogo, Vasco e Flamengo, com todos os jogos fora de casa, além de um confronto com o então vice-lanterna naquela ocasião, o time de Mogi. Foram mais 4 derrotas seguidas para o time joseense. O São José voltou a se encontrar com o ginásio Linneu de Moura e com as vitórias, ao bater em casa os 2 times do Distrito Federal, o Brasília, por contagem centenária, 103-85, e contra o Cerrado, com essa sexta no último segundo do Pedro Chorio. Pela frente, mais 3 jogos complicados e longe do torcedor. Contra o terceiro Minas e o vice Franca, mais 2 derrotas na conta do São José. A recuperação veio contra o Bauru,
no ginásio Panela de Pressão com uma bela vitória, por 1 pontinho de diferença, 92-91. Neste momento, restavam apenas 2 rodadas para fechar a fase de classificação, que definiria as 16 equipes que disputariam os playoffs de oitavas de final da competição. Naquela oportunidade, o São José era o 9º colocado e brigava com Fortaleza, que aparecia uma posição acima. Quem terminasse entre os 8 primeiros teria a vantagem de decidir em casa a primeira fase eliminatória da competição. Na penúltima rodada, o São José bateu a forte equipe do São Paulo em casa, pelo placar de 72-63, enquanto o Fortaleza, surpreendentemente, perdeu para o então lanterna da competição, o Brasília. Com isso, São José e Fortaleza mudaram de posição na tabela de classificação. O São José passou a ser o 8º e o Fortaleza caiu para a 9ª posição. Uma briga pela posição e ainda falta mais um jogo para acabar essa bela fase de classificação que nós temos jogado até hoje e preparar nossa cabeça para os playoffs, que é o que nós mais queremos. Na última rodada, bastava o São José vencer o Paulistano em casa para garantir a 8ª posição. Mas foi atropelado pelo time da capital no ginásio Lineu de Moura, por 29 pontos de diferença, 93-64. Sendo assim, o São José voltou para a 9ª colocação. Dessa forma, ironicamente, São José e Fortaleza se enfrentaram nos playoffs, com o time da capital cearense tendo a vantagem de decidir no Ceará a vaga das quartas de final. O primeiro jogo dos playoffs foi no ginásio Lineu de Moura, recebendo um grande público. Em um jogo parelho, o Fortaleza foi melhor na reta final e acabou vencendo por 73-70, fazendo 1-0 na série. A gente sabe que não tem nada garantido e agora é jogar lá no CFO com o apoio da nossa torcida. A série está em nossa mão, são coisas que dependem de nós, não é que eles fizeram um jogo muito absurdo ou muito bom, ainda está em nossas mãos. Mas, no jogo da volta, os cearenses fizeram valer o mando de quadra e venceram com propriedade pelo placar de 90-66. O São José Basquetebol dava adeus ao NBB 16 nas oitavas de final. Com a eliminação no Campeonato Nacional, os rumores de que o técnico Sebastião Figueiredo não ficaria para a sequência da temporada aumentavam. Aumentava também o burburinho de que um velho conhecido da torcida poderia voltar. E no dia 3 de maio, pelas redes sociais, a diretoria, em comum acordo com o treinador, anunciou a saída de Seba Figueiredo. E 3 dias depois, anunciou o retorno de Regis Marrelli ao comando técnico da equipe. O treinador estava de volta ao clube depois de 11 anos da sua primeira passagem por São José dos Campos. Pois é, Bruno Castilho, este São José Basquetebol, como bem disse o Paulo aí na matéria, o São José viveu altos e baixos, né? Uma sequência de vitórias, sequência de derrotas, mas chegou vivo aí para os playoffs do NBB, mas acabou eliminado para a equipe do Fortaleza. A gente até imaginava que o São José teria time para avançar contra o Fortaleza, mas a derrota em casa acho que praticamente encaminhou a classificação do time cearense. O São José acabou parando nos playoffs de oitavas de final. Mas foi um saldo positivo para o São José, né? Num recomeço aí, num retorno aí do São José ao NBB, né? O São José que teve um hiato aí fora do NBB, e aí voltou, disputou o Campeonato Brasileiro, voltou ao NBB. Então, foi um projeto bem bacana, né? O Seba foi bem, né? Junto com o Diego Figueiredo, irmão dele, e fizeram uma boa campanha para o São José, lógico, cheio de altos e baixos, né? Acho que o time do São José, pelo elenco que tinha, que não é aquele de outrora lá de trás, né? Que batia todo mundo, batia de frente com todo mundo. Esse elenco que foi montado era um pouquinho assim, podia ganhar podia surpreender um ou outro resultado, decepcionar em um ou outro jogo também, como foi, mas num saldo geral acho que foi bom, apesar de decepcionante, né? A torcida não esperava cair tão cedo nos playoffs, mas acho que num resultado final foi bem positivo.
E a saída do Seba Figueiredo, que já vinha para sua terceira temporada, como disse o Paulo, e a chegada de Regis Marrelli, surpreendente até certo ponto, né? A chegada do Regis Marrelli, né? Como o próprio Paulo disse, havia rumores da possibilidade do Seba sair e saiu de forma amigável com a equipe do São José, entre ele, inclusive até ele antecipou um pouquinho, seu contrato acho que tinha mais um mês mais ou menos, eles anteciparam aí a saída de forma amigável, continua tudo ok, e a chegada do Regis Marrelli, uma novidade, um velho conhecido, inclusive esteve aqui logo depois da confirmação da sua chegada ao São José. É porque a saída do Regis Marrelli ficou muito mal explicada, né, quando o Regis Marrelli saiu. Então é aquele término de namoro que os namorados ainda se gostam, mas procuram outros caminhos, mas chega uma hora que o amor fala mais alto e o amor do Regis com o São José, de São José com o Regis falou mais alto, e aí eles voltaram aí a se encontrar nesse ano. Pois é, o São José vivendo altos e baixos aí nessa temporada, e ainda a gente vai falar muito mais desse São José, agora com a chegada do Regis Marrelli, teve campeonato paulista, uma competição que acabou sendo surpreendente para o São José. O Paulo vai contar isso no segundo bloco, que a gente faz uma pausa agora, não sai daí, já voltamos. Rapaz, eu adoro o Zé Gotinha. Eu adoro o Zé Gotinha. Toda vez que eu vejo esse comercial, eu fico emocionado de ver o Zé Gotinha. Em homenagem ao Zé Gotinha, deixa eu falar aqui, ó. E a gente segue relembrando o ano de 2024. Eu sabia que eu ia fazer uma, pelo menos. Grande Zé Gotinha. A gente relembra, então, o ano de 2024 do São José Basquetebol. Saiu o Seba Figueiredo, chegou o Regis Marrelli. O elenco teria mudanças interessantes para a disputa do Campeonato Paulista. O Paulo Ricardo continua contando essa história para você. Solta, Piteco! Com a saída de Seba Figueiredo, alguns atletas de destaque da equipe também foram embora, como seu irmão, o armador Diego Figueiredo, o ala venezuelano Pedro Chorio, entre outros. Com a chegada de Regis Marrelli, novos jogadores chegaram também, como o armador Felipe Ruivo, o ala armador Buiú e os alas Betinho e o argentino Franco Vieta. Renovações foram concretizadas, como a do ala pivô Douglas dos Santos e dos pivôs Renato Carbonari e Matheus Leal. Assim como o time de vôlei da cidade, o time de basquete mudou de patrocinador master. Saiu uma rede de supermercados e entrou uma rede de farmácias. E para selar essa nova parceria, um evento foi marcado para mostrar o novo São José Basquetebol. E o primeiro compromisso da equipe de Regis Marrelli seria o Campeonato Paulista no dia 1º de agosto. Um clássico contra o paulistano. E o time da capital levou a melhor. Venceu por 89-69, se aproveitando da falta de entrosamento do elenco joseense. A primeira vitória veio 2 dias depois, na segunda rodada, quando recebeu na sua nova casa, a Farmaconde Arena, o Liga Sorocabana, 78-62. Nesse meio tempo, houve o desligamento do ala Betinho, contratado como grande reforço da equipe para a temporada. Entretanto, o jogador foi dispensado em comum acordo com a diretoria. Pela fase de classificação, foram mais 7 jogos. Entre vitórias e derrotas, o São José chegou na última rodada da primeira fase com chance de terminar entre os 5 primeiros, o que poderia lhe dar a possibilidade de decidir o play-off de quartas de final em casa. Para isso, bastava vencer o São Paulo, mas... No garrafão e no gancho, a bola caprichosamente resolveu cair, para fora da cesta. Alívio tricolor, frustração joseense. São Paulo 80, 79 São José. O São José terminou a primeira fase na 6ª posição na classificação geral. Com isso, viria a segunda fase do torneio, conhecida como de realinhamento, e o time do técnico Regis Marrelli enfrentaria novamente o Liga Sorocabana, Osasco, Mogi e o Bauru. E olha, foram 4 vitórias seguidas, que sacramentou os playoffs de quartas de final. O São José enfrentaria o Pinheiros da capital. No primeiro mata-mata dos playoffs, o Pinheiros veio até São José e quase aprontou, mas quem levou a melhor foram os donos da casa, em um placar apertado, 79-77.
No jogo 2, no ginásio Henrique Vila Boim, na capital, o Pinheiros precisava da vitória. Mas o inspirado São José não deu chances e mesmo fora de casa, venceu por 12 de vantagem, 82-70. São José, na semifinal do Campeonato Paulista, 9 anos depois da última vez que chegou nesta mesma fase, no ano de 2015. As semifinais reservaram para o São José o São Paulo, adversário difícil, elenco com craques do basquete. Primeiro no ginásio Lineu de Moura, placar apertado, 74-72 para o São José e 1-0 na série. E assim como foi contra o Pinheiros, a responsabilidade agora era toda São Paulina. 2 dias depois, as equipes estavam de volta à quadra, desta vez no ginásio do Morumbi. Para o São José, bastava uma vitória. Para os São Paulinos, era vencer ou morrer. E quem parecia que jogava em casa era o São José, que não passou sustos e mesmo com placar baixo, venceu por 64-58 e garantiu a sonhada e talvez inesperada vaga na final do Campeonato Paulista depois de 9 anos. O adversário da final foi a poderosa equipe de Franca, que passou apertado pelo paulistano por 2-1. O primeiro jogo da série foi na Farmaconde Arena e Franca mostrou o seu poderio e não deu chances para o São José, que perdeu em casa por 14 de vantagem, 82-64. Nosso time tem jogado bem, né? Esse jogo foi um jogo muito atípico, muito mal, e defender mais forte, tirar eles da zona de conforto. São duas coisas fundamentais para tentar a vitória. A grande decisão aconteceu no ginásio Pedro Acão, que estava cheio para mais uma vez ver o domínio francano de Lucas Dias, Jorginho, David Jackson e companhia, para conquistar o seu 16º título paulista ao vencer o São José pelo placar de 87-73. Ao São José, um honroso vice, o terceiro em sua história. Tá aí, Brunão, a primeira participação do Regis Marrelli nessa volta aí ao São José, como o Paulo disse, um honroso campeonato, vice-campeonato paulista. Te surpreendeu o São José chegar aí ao vice-paulista, Brunão? Ao vice, sim, porque a gente até mostrava, né? A primeira fase, o São José ficou muito aquém, né, na classificação da primeira fase, não passou para o playoff, né? Para a fase dos grupos, dos primeiros grupos, né, foi para a fase do realinhamento, né, o segundo grupo, mas no segundo grupo também ali passou o carro em todo mundo, era o time mais forte aí da fase de realinhamento, e acho que talvez isso tenha dado força um pouco para o São José, e um fator que foi determinante para o São José, acho que conseguir essa virada no Campeonato Paulista, que começou mais ou menos ali, mais para baixo do que para cima, foi a volta do Douglas dos Santos, de contusão, né? Ele deu um up no time aí, mexeu bastante no time, acrescentou bastante, e aí o São José teve a surpresa, na verdade, foi passar pelo Pinheiros e depois pelo São Paulo, né? Que o São José não era favorito. O São José não era favorito e os outros dois, Pinheiros e São Paulo, eram favoritos para esse confronto. O São José conseguiu, passou por 2-0 na série e aí pegou Franca, e Franca aí o buraco é mais embaixo, é mais complicado mesmo. Pois é, Franca amassou o São José, mas como bem disse o Paulo, honroso campeonato paulista, vice-campeonato paulista, 9 anos depois da chegada em 2015, o São José estava de volta a uma final de campeonato paulista e como bem disse o Bruno, o buraco era mais embaixo, não tinha como naquela oportunidade, o Lucas Dias inclusive jogou, era dúvida, acabou jogando e ajudou demais a sua equipe, que tem uma constelação de jogadores aí do cenário brasileiro do basquete e também internacional, vitória merecida para Franca e uma boa conquista para o São José com esse vice, tá certo? Mas olha, basquete não acabou ainda não, a gente vai falar no terceiro bloco sobre a campanha do NBB desta temporada aos comandos do Regis Marrelli. Olha, o começo do São José no NBB desta temporada não foi das melhores não, a gente vai falar disso já, não sai daí, já voltamos.
Muito bem, estamos de volta com Hora do Esporte, falando do São José Basquetebol, da nossa retrospectiva de final do ano, a última deste 2024. São José Basquetebol, depois do vice paulista, tinha a 17ª edição do NBB pela frente. Obrigado, Beth. Muita expectativa depois do vice-campeonato paulista, mas as coisas não começaram muito bem para o time do técnico Regis Marrero. O São José começou o NBB 17 com 6 derrotas consecutivas, superando a marca, que era de 4 derrotas seguidas nas 4 primeiras rodadas do NBB 12 na temporada 2019-2020. Daqui a pouco a gente vai ver se tem essa tabela aqui para a gente complementar e poder ilustrar com os jogos, Brunão. Mas foi um início realmente muito conturbado para a equipe do São José, que até fez boas apresentações, perdeu jogos ali com placares muito próximos, mas as derrotas foram acontecendo, 6 no total, pior início da história de 17 edições, 15 que o São José participou, ficou 2 anos fora, né? De 15 edições, é a pior participação do São José, o pior início de NBB da temporada. A gente pode colocar um pouco na conta do calendário, né? Porque o São José, lembrando, o São José jogou a final, se eu não me engano, foi numa quinta-feira, a final do Campeonato Paulista, e no sábado já teve, que foi numa quarta-feira ou numa quinta-feira, e no sábado já teve que estrear no NBB. Então, você tem o desgaste da viagem até Franca, que não é perto, né, não é tão perto, voltar para jogar contra o Botafogo, que foi a estreia no feriado, né, do dia 12 de outubro, no feriado, a estreia do São José contra o Botafogo no NBB. E aí depois teve Flamengo, Vasco. Então, apesar de ter sido jogos em casa, essas 3 primeiras rodadas desse mini campeonato carioca, o São José tinha esse desgaste, né? E assim foi até o São José ter um tempo para treinar, né? Quando teve uma pausa, um tempo de respiro para treinar, né? Porque esses 6 jogos aí foi um jogo atrás do outro. Mas quando o São José, o Regis Marrero, teve tempo para treinar, teve tempo para sentar, rapaziada, falar assim, é isso que eu quero, vamos descansar bem para jogar o próximo, pensar no próximo jogo, aí o São José embalou nesse meio aí. Mas até então eu coloco muito a culpa também nessa questão do calendário. Pois é, Pité, coloca pra gente aqui então a campanha do São José no primeiro turno do campeonato. Bruno disse bem, no feriado do dia 12, estreou perdendo pro Botafogo por 1 pontinho, mas perdeu em casa, por 11 pontos, né? Perdeu em casa pro Botafogo, depois recebeu o Vasco e depois o Flamengo aqui, ó. Contra o Flamengo também, ó, pauleira, contra o Vasco também ali. Você vê as datas, né? 12, 15, 17, 21, sendo que já estava acumulado o Campeonato Paulista afinal. Pois é, a sequência tenebrosa pro São José. Botafogo, Vasco, Flamengo, depois saiu para pegar o Minas, que é o atual líder do NBB, Brasília, que também foi uma surpresa o São José perder para o Brasília naquela oportunidade, mas o Brasília vem se mostrando uma forte equipe, aí perdeu para o Bauru, só foi vencer justamente contra a Franca, o menos provável, São José foi lá e acabou vencendo, acabou com a série de derrotas contra a equipe de Franca, aí alternou jogos, vitórias e derrotas, aí tem uma cacetada de jogos em casa, depois sai também, vai ter todos esses jogos de volta agora no segundo turno, aí o São José ali, ó, no dia 19, enfrentou o Pato Basquete, acabou perdendo para o Pato 85-81. Tem o complemento desse primeiro turno aqui, não tem, Beth? Ou não? Não tem, então tá bom. Então tá aqui, mas o que importava mesmo era a gente dizer aqui, ó, esse início de temporada do São José com 6 jogos. Acho que essa foi a última rodada do primeiro turno. Essa foi? É tanto jogo que a gente até se confunde. Tem razão, aí a próxima tabela é o segundo turno, tem razão. Então é isso. O São José tá aí com essa sequência tenebrosa, acabou ficando aí com essa marca, né, de pior início do NBB. Aí começou o segundo turno. Começou o segundo turno para o São José. Coloca pra gente aqui, o Piteco, por gentileza. Segundo turno. O segundo turno começou e o São José vai terminar muito bem o ano, ó, com vitória sobre o Flamengo fora de casa e contra o Vasco da Gama. Contra o Flamengo, uma bela vitória. Coloca as imagens aí, Piteco, por gentileza, do jogo contra o Flamengo. Uma bela vitória da equipe do São José lá no Rio de Janeiro. Pode botar a tela cheia enquanto o Bruno vai comentar. Bela vitória do São José lá no Maracanãzinho, Brunão. Você falou primeiro do jogo contra o Brasília, né, que foi um resultado inesperado, né, a derrota do São José para o Brasília. Acho que o mais inesperado ainda foi a derrota do São José para o Bauru, mesmo sendo fora de casa. Acho que o Brasília está com um investimento um pouco maior, está com um time um pouco melhor. O Bauru, o São José venceu todos os confrontos aí contra o Bauru no Campeonato Paulista e aí no NBB acabou perdendo. E essa vitória do São José aí contra o Flamengo
e contra o Vasco também, que a gente vai falar um pouquinho, é um bom sintoma de que o São José está se recuperando. O São José se recuperou bastante na tabela. No finalzinho do primeiro turno, caiu um pouco de produção, né? Tanto que passou tinha ido para a primeira parte da tabela, entre os 10 primeiros, caiu, mas essas 2 vitórias aí vão dar um ânimo a mais para o São José nesse 2025. E essa partida contra o Flamengo marcou a estreia do Martim Fernandes, o argentino que foi contratado recentemente pelo São José, e ele estreou muito bem, sendo o terceiro melhor pontuador da equipe do São José, anotando 10 pontos e 2 rebotes, mas o principal pontuador da partida, Douglas dos Santos, 29 pontos, 2 rebotes e 2 assistências, foi bem demais, você viu ele cravando ali, foi bem demais, 89-82. Ontem pela manhã, jogo 11 horas da manhã, o São José entrou em quadra de novo, novamente contra o time carioca, você já viu ali, contra a equipe do Vasco da Gama, e voltou a vencer, venceu por 75-69, você está vendo aí, ó, as fotos do jogo, não teve transmissão, não teve nada, a gente só fica somente nas fotos, e novamente o Martim foi um dos principais pontuadores, aliás, os 2 argentinos foram bem demais na partida, o Vieta foi o cestinha do São José com 16 pontos, e o Martim Fernandes mostrando que já está bem entrosado com a equipe, o segundo melhor, 13 pontos na partida, Brunão. Essa retomada aí, o Martins Fernandes, né, o Tincho, veio para reforçar o São José, parece que está indo bem, né, serviu bem, caiu como uma luva aí no time do Regis Marrelli. O Regis Marrelli que teve uma baixa, que é o Choro, né, não deve ficar no São José, então conseguiu se reforçar e agora vai trilhar esse caminho aí para 2025 tentar uma posição melhor, já pensando nos playoffs. Piteco no Pique coloca a classificação atual do NBB pra gente ver como é que tá. Opa, entrou ali, ó. Minas segue líder, Flamengo é o vice-líder, Brasília é terceiro colocado, a tabela segue, virando a tabela, Piteco, pra gente ver o São José agora 11º colocado, 47,4% de aproveitamento. Este é o atual momento do São José, 11º do NBB, está subindo e vamos torcer para que continue assim. Próximo jogo do São José, dia 11, justamente contra o Brasília, pedreira para a equipe do São José. Brunão, vamos embora? Vamos embora. Tá na hora, né? Brunão, um grande abraço para você, ótimo 2025 para você, que vai acontecer daqui a algumas horas. Grande abraço, sempre um prazer dividir o programa contigo em 2024 e dividiremos em 2025, Brunão. Amanhã, eu, Luiz, Bete, Matheus Leão, time do Hora do Esporte nas ruas, a corrida da virada de São José. Até 2025, tchau. Maravilha. Luizão, um grande abraço, hein? Sempre um prazer dividir o programa contigo também, você que é parte mais do que importante deste programa, assim como toda a nossa equipe. Sempre um prazer ter você aqui no Hora do Esporte, levando as informações para a equipe, para a galera que acompanha a programação, principalmente a galera surda que acompanha, tá certo? Nós vamos chegando ao final do programa de hoje, o último programa de hoje de 2024, na próxima quarta-feira, dia 1º, em virtude da posse dos novos vereadores. Não teremos o nosso programa, que volta no dia 3 de janeiro, com o primeiro Hora do Esporte de 2025. Obrigado a todos que fizeram parte do nosso programa em 2024 e que estejamos mais do que fortes ainda em 2025 para levar as informações do esporte da nossa cidade para todos vocês. Então, agradecendo a sua audiência, a sua paciência, fique agora com a programação da TV Câmara. Eu, Brunão, Luizão e grande equipe, a gente volta em 2025 para te deixar muito bem informado. De minha parte, grande abraço, ótima virada para você e sua família. Tchau, tchau.